Gestão da Imagem Pessoal apresenta o podcast Papo Bem Bom com Miriam Gazola. Oi, gente! Estamos de volta com mais um podcast Papo Bem Bom. E hoje nós trouxemos um assunto muito legal, que é harmonização facial. E estamos aqui com a doutora Daiane Granzotto. A Daiane é super especializada e mestre em cirurgia bucomaxilofacial. Olha só, não é pouca coisa. E especialista em ortodontia. Bem-vinda, Daiane, que prazer te ter no nosso podcast. Prazer é todo meu pelo convite, Miriam. É um assunto que eu adoro conversar. Realmente é um assunto muito novo. Teve esse boom, né, na mídia todo da harmonização. E é um assunto muito interessante, que tem muitas dúvidas, muitas questões aí pra gente conversar. Legal. Então eu vou começar, Daiane, perguntando uma coisa que eu tenho muita curiosidade. Porque a gente sempre sabe, assim, soluções. As pessoas nos dizem, bom, existe essa prática, existe aquela outra prática. Mas eu queria entender como é que é no organismo o processo de envelhecimento, mais fortemente no rosto, que é onde a gente vai estar observando hoje, conversando hoje a respeito disso. O nosso envelhecimento é um processo multifatorial, certo? Nós temos o envelhecimento do DNA e nós temos o envelhecimento extrínseco, que são os fatores que a gente está exposto dia a dia. Por exemplo, poluição, pessoas que são tabagistas, alcoolistas, enfim. Isso tudo muito somatiza no nosso envelhecimento. Mas, basicamente, são esses os fatores. Nós temos envelhecimento ósseo, nós temos uma reabsorção óssea ao longo do tempo, nós temos perda hídrica, ou seja, a hidratação da nossa célula não é mais a mesma, nós temos perda de colágeno, que isso sim é muito importante na harmonização. Nós temos também perda dos coxins ou dos compartimentos superficiais de gordura no rosto. E o quinto fator, que é a perda de proteína, ou seja, de massa magra no nosso organismo. Somando todos esses 5, nós temos o envelhecimento. E no rosto, por ele estar exposto mais do que outras partes do corpo, é o local que a gente mais identifica o envelhecimento da pessoa. E aí, com a perda de colágeno, perda da massa magra, essa perda hídrica e principalmente da gordura superficial, nós temos então o envelhecimento facial, aquele derretimento do rosto, que é um termo bastante utilizado na harmonização, que é quando o rosto despenca. Né? Quando a gente esse processo começa com que idade mais ou menos a gente começa a ter essa perda? Exatamente. Quando a pessoa tem em torno dos seus 20, ela ainda tem traços de rosto infantil, aquela gordurinha, aquela bochechinha mais arredondada, que é a gordurinha que nós temos no rosto. Com o passar do tempo, dos 20 aos 30, nós começamos a ter uma perda dessa gordura. Então a gente assume uma face mais adulta, que não é mais tão arredondada. Depois dos 30, vamos falar num termo bem comum, é lomba abaixo, né? Nós perdemos muito colágeno depois dos 30, então nós precisamos ajudar o nosso organismo a ativar essas células para produzir mais colágeno, que é possível? É possível. Hoje em dia temos terapias muito interessantes anti-envelhecimento. Certo. E aí nós conseguimos hoje, com alguns tratamentos anti-envelhecimento, fazer com que as células que fabricam o colágeno, com que elas se reativem, ou seja, que elas voltem a trabalhar com um pouquinho mais de intensidade. E então nós vamos ter uma resposta melhor para o nosso organismo. É difícil da gente reverter um envelhecimento muito grande, mas nós conseguimos sim estabilizar o nosso envelhecimento. E conseguimos manter essa qualidade de pele, melhorar muitas vezes a qualidade da pele, e isso se traduz em diminuição das nossas rugas, né? Tem uma qualidade, a flacidez melhora muito, que são traços muito marcantes no nosso envelhecimento, né? A ruga e a flacidez. Daiane, quanto mais cedo a gente começa, melhor?
faz alguma diferença? Faz toda a diferença. Para quem quer envelhecer bem, quer retardar os sinais do envelhecimento, quanto antes começar a fazer esses estímulos, esses tratamentos, melhor vai ser a resposta lá na frente. Tá, e isso é uma coisa interna ou externa, esses tratamentos anteriores, assim? São internos. De prevenção, São né? internos, exatamente. A gente tipo como? A gente pode usar suplementação com colágeno, com outros ativos que vão ajudar as nossas células a funcionarem bem. Nós podemos usar tratamentos como botox preventivo, como bioestimuladores de colágeno. E aí o que vai mudar em cada idade vai ser o tipo de tratamento, a quantidade indicada, porque quanto antes a gente começa, a gente está prevenindo. Então tudo que a gente previne é mais suave, é mais delicado. Eu sempre falo para os meus pacientes do botox preventivo e elas me dizem assim, mas Dai, eu não tenho ruga. Que bom! Não deixa a ruga marcar no rosto, porque quando ela marcar no rosto, já vai ser mais difícil de tratá-la. Então, botox preventivo em torno dos 20 anos. Nos 30 a gente já faz um botox e pode fazer um bioestimulador de colágeno. Então, para cada década de vida, a gente vai ter um tratamento específico para aquelas características, né? Uma pessoa que já tem 60 anos e sempre se cuidou e já faz procedimentos, vai precisar de menos coisas do que uma pessoa que nunca se tratou. É bem proporcional, assim, a pessoa que sempre fez, ela precisa de menos, e a pessoa que nunca fez, ela vai precisar de mais. Tá, e essas ações que a gente for fazendo são internas e externas? Isso, nós podemos fazer. Eu consigo tomar um remédio de colágeno, uma dose de colágeno, porque isso é meio controvertido. Eu tenho lido coisas que dizem não adianta tomar colágeno. A suplementação, ela tem duas, digamos assim, duas vias. Tem gente que gosta muito e utiliza muito, tem gente que ainda duvida. Eu comecei a utilizar ela e achei ela muito boa. Eu li muita coisa, comecei a estudar, porque eu também era um pouco cética nessa questão de suplementação. Mas quando a gente começa a estudar, a gente começa a ver que sim, que faz sentido e que funciona. Então hoje no meu dia a dia eu tomo e eu peço, eu prescrevo, eu passo para todas as minhas pacientes que estão fazendo tratamento anti-envelhecimento, eu passo também uma suplementação via oral. É muito importante a gente repor ativos, fazer uma suplementação de colágeno, sim. Então, hoje as fórmulas estão muito avançadas. Eles já conseguiram fazer um peptídeo de colágeno que ele é tão pequenininho que a absorção é melhor, que ele vai conseguir fazer uma diferença no nosso organismo, né? Então, tem uma evolução muito grande nessa área, né, da farmácia, dos tratamentos faciais. O anti-envelhecimento teve realmente uma evolução muito grande nos últimos anos. Porque é muito interessante, né? E essa coisa do não invasivo. Exatamente. É muito, muito bom, me parece. Claro, quem é que não quer? As coisas mais importantes, né? Quem é que não quer se sentir bem, olhar no espelho, tá feliz com o que vê, sem ter que passar por procedimentos que deixem a pessoa daqui a pouco 2 semanas sem poder trabalhar, sem poder sair. Nós estamos num momento muito único, que é a quarentena, enfim, essa questão toda que nós passamos. Sim. Muita gente aproveitou porque estava em casa, mas ainda assim as pessoas querem mais e mais procedimentos rápidos, efetivos e que não impliquem na sua rotina, claro, né? Que possam ir para academia, que possam viajar, que possam... Hoje, todos os meus procedimentos, todos os meus atendimentos de consultório, eu viso que o paciente tenha o mínimo de tempo de recuperação possível. Certo. Existem muitos tratamentos hoje nessa parte estética que tenha que ser um procedimento feito por uma doutora como tu? Hoje existem várias áreas que estão atuando, né, nessa harmonização. Antes eram médicos, depois nós dentistas começamos a participar. Tem alguns biomédicos hoje fazendo. Eu acho que cada um dentro da sua área. Eu acho muito que a harmonização é muito cirúrgica, digamos assim. Eu sou cirurgia bucomaxilofacial, Sério? eu acho. Eu acho Certo. que a diferença é muito grande de conhecimento
Porque eu tenho todo um conhecimento de especialização e mestrado em cirurgia muito grande, a nível ósseo, fraturas ósseas, faciais, muito consertei fratura nasal, fratura de mandíbula. Então, assim, a nossa profundidade de conhecimento de anatomia, do nosso dia a dia de cirurgião bucomaxilofacial é muito grande, é muito profunda. E todo esse conhecimento na harmonização faz muita diferença. Eu posso supor. Eu vejo a harmonização como uma especialidade que necessita desse conhecimento. Porque não é um botox, um preenchimento que hoje muita gente está fazendo. É quando a gente parte para outras coisas, quando a gente parte para bioestimulador, quando a gente fala em fios de PDO, que são fios que fazem lifting facial. Queria entender um pouquinho que tu falasses qual é o leque desses recursos e para que eles servem. Nós temos uma imensidão. Então, os mais conhecidos hoje são o botox, que é uma enzima que ela inativa o músculo. Nós temos o preenchimento, então que vai dar volume, vai dar um preenchimento de lábio que a gente quer. A gente pode fazer muitas coisas no rosto com o preenchimento de ácido hialurônico. Depois nós entramos na gama de tratamentos anti-envelhecimento, que para mim são os 3 que se somam. Nós temos o microagulhamento facial, nós temos os bioestimuladores de colágeno e nós temos os fios de PDO, que também são bioestimuladores de colágeno. São só 2 mecanismos diferentes. Como é que eles funcionam? Pois é. Os fios de PDO, eles são, vamos imaginar um caulezinho de uma rosa. Ele é todo cheio de espinhos, correto? Perfeito. O fio de PDO, que a gente faz o lifting facial, ele é muito parecido. Ele é um fio todo espiculado. A gente vai fazer a inserção na pele através de um furinho bem pequenininho, furinho de uma agulhinha que a gente tira sangue, por exemplo. Tá? A gente vai inserir o fiozinho e vamos então fazer o reposicionamento tecidual, principalmente na região das bochechas, né? Que tem aquela queda daquele bigode chinês, que a gente odeia, né? Que é um traço bem marcante no envelhecimento. No processo de envelhecimento, sim, sem dúvida alguma. Eu acho que uma das coisas que mais tem incomodado as mulheres, em geral. Com certeza, é isso. E aí a gente consegue então reposicionar esse tecido, que é aquela velha puxadinha no espelho, quando a gente põe o dedinho do lado do olho e dá aquela esticadinha, sabe? Sim. Que a gente queria que fizesse aquela mágica, plim, pai, exato. Exato, é o efeito toalha quando a gente enrola no cabelo molhado, que dá aquela esticadinha básica. Isso. O fio de PDO, ele faz isso. E ele tem um efeito imediato. Na hora que a gente coloca o fio, a gente tem esse reposicionamento tecidual, essa tração, então a gente consegue ver a melhora na hora. Depois, conforme o fio for sendo dissolvido pelo organismo, ele vai sendo substituído por colágeno. Ou seja, lembra que eu falei lá da perda de colágeno, né? Do envelhecimento. Sim. Então, nós estamos tendo um tratamento duplo. Nós temos o lifting facial, que eles chamam de lifting sem cortes, é esse lifting pelos fios. E nós temos o bioestímulo de colágeno pelo fio. Né? Então nós temos 2 tratamentos num só. O bioestimulador de colágeno, quando eu me refiro, é um outro tratamento. É um tratamento que é uma seringa tipo preenchimento, tipo ácido hialurônico que a mulherada conhece. Ele vem uma outra substância, que ela é injetada no rosto, né? E essa injeção desse produto vai fazer a mesma coisa, vai fazer o estímulo daquela célulazinha que vai produzir um colágeno novo no rosto, vai melhorar a qualidade da pele, vai melhorar a flacidez. Daiane, quanto tempo eu percebo? É uma coisa que eu tenho que estar fazendo sempre, colocando esse produto dentro do meu corpo para manter. Como é que funciona a questão de tempo e quantidade? Boa pergunta. O bioestimulador, ele não tem um resultado imediato como os fios de tração que eu acabei de falar, dos fios de PDO. Certo. Ele é um tratamento a longo prazo. Ele começa a ter o seu pico de função com 60, 90 dias pós-tratamento, certo? O tratamento são quantas aplicações? Aí vai depender muito do grau de flacidez que a pessoa apresenta, da idade dela, da qualidade da mas pele. Mas não é assim, um dia eu vou lá e ok, não é assim, eu faço mais... Não, exatamente. Normalmente o tratamento vai contemplar de 1, 2 a 3 sessões de bioestimulador. E a quantidade de bioestimulador aí também
vai depender de todos esses fatores, qualidade da pele, E aonde é flacidez, feita essa aplicação enfim. no rosto? Mas Ela age assim, por exemplo, eu aplico na bochecha e age em todo o meu rosto, eu tenho que ir aplicando em várias regiões para ir... dividindo o nosso rosto na parte superior, no terço superior da testa até a sobrancelha, depois de cima do nariz até embaixo do nariz no terço médio e o terço inferior, que é o terço da boca, a gente normalmente utiliza o bioestimulador no terço médio e o terço inferior. Testa, normalmente a gente não aplica muita quantidade. Quer dizer que nas ruguinhas da testa não é para isso. Nas ruguinhas da testa, não. Tem hoje uma linha nova de um tratamento, né, que se utiliza assim, a gente mistura ácido hialurônico com bioestimulador e a gente pode usar nas rugas muito profundas da testa. Mas normalmente não é uma região que a gente preencha de primeira opção. Tá? A gente vai entrar com bioestimulador nessas outras áreas que são as áreas mais móveis do rosto, né? Então, onde a gente tem essa ptose, essa queda da bochecha maior, a gente vai aplicar o bioestimulador. Como é que é o nome disso? Diz de novo, por favor. Ptose. 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 Isso. Tá. A ptose palpebral, que o pessoal chama que é quando a pálpebra cai, né? É o nome científico, é a ptose. Então, é a queda do rosto. Então, normalmente a gente aplica nessa região das bochechas, na região de mandíbula, ao redor da boca, a gente pode aplicar também. E ela vai começar a fazer então, assim, é um tratamento a longo prazo. Eu sempre digo isso para o meu paciente, porque as pessoas tendem, Miriam, a não investir naquilo que elas não veem um retorno imediato. A cirurgia plástica, por exemplo, que é um resultado imediato, ela vai tirar o excesso da pele, mas ela não está tratando a qualidade da pele. E a gente está falando aqui em tratamento de qualidade de pele. Isso. Né? Então, sempre tudo que é tratamento vai demorar um pouquinho mais. Perfeito. É fácil pra gente olhar, por exemplo, para as pessoas famosas, enfim, Cindy Crawford, Jennifer Aniston, são pessoas que estão com 50 anos e estão muito bonitas. E a gente se pergunta, gente, não parece que ela fez cirurgia plástica ou não que a gente tenha notado. O que será que essa pessoa fez a vida toda? Ela investiu muito nessa área de anti-envelhecimento. Então, bioestimulador, microagulhamento. Microagulhamento é o outro procedimento, então, que eu tinha comentado, que é muito bom o anti-envelhecimento. A gente faz o microagulhamento facial, muita gente conhece por aquele derma roller, é um rollerzinho cheio de agulhinhas. Existem outros mecanismos, tem canetinhas que a gente faz também microagulhamento. O que é a técnica? Consiste de quê? Na microperfuração da epiderme, ou seja, da camada mais superficial da pele. A gente vai estimular através disso as células que fabricam colágeno. Então, junto com o microagulhamento, a gente vai abrir canais na pele, a gente vai aplicar enzimas, vai aplicar ativos, todos anti-envelhecimento. Aplicando ou não, a gente está somando, né? Quando a gente aplica um ativo na pele, a gente ajuda na absorção, né, o microagulhamento. Porque a nossa pele, Miriam, nada mais é do que a nossa proteção ao meio externo. Então, ela é uma camada bem, digamos assim, que nos protege mesmo. Então, não é qualquer creminho que a gente aplica que vai ter, que vai fazer o que prometem, né? Aqueles cremes maravilhosos que a gente vê, que custam uma fortuna, que prometem mundos e fundos, eles não têm capacidade para tudo isso. Porque eles nem conseguem penetrar na pele. Entendo. São poucos ativos que conseguem penetrar e ter realmente um funcionamento. Então, o microagulhamento ajuda. E existe a possibilidade da gente reunir os 3 tratamentos e isso intensificar, potencializar o que a gente deseja? Exatamente. Todos esses tratamentos que eu comentei, desde o botox, preenchimento, fios, bioestimulador, microagulhamento, são todos tratamentos que podem se somar. Nenhum substitui o outro e todos se somatizam. Quando a gente realiza todos, a gente vai ter um resultado muito melhor. Que bárbaro. Me fala assim, as regiões que a gente consegue o melhor resultado são aquela parte da bochecha e a parte do
pescoço, como é que fica nisso? Considerado um tratamento junto? É considerado pescoço à parte? Como é que é isso? Pescoço, ele denuncia muito a nossa idade, né? Muito. E o pescoço, sim, ele entra na questão de tratamento. A gente pode fazer também fios, a gente pode fazer microagulhamento, podemos fazer bioestimulador em pescoço. Mas a pele do pescoço, ela é diferente da do rosto. Total. Então vai ser diferente, a abordagem vai ser bem diferente. Por exemplo, um peeling, que no rosto a gente pode fazer mais agressivo, o pescoço já não aceita esse tipo de agressão. Ele é uma pele bem mais delicada. Então, tratamentos são diferentes para essas áreas, mas sim, aceita Botox também, aceita o tal do Nefertiti Lift, que é um nome que às vezes o pessoal vê por aí, por causa do pescoço de Nefertiti, que era muito bonito. Muito longo, sim. Muito longo e liso. Existe um tratamento com Botox na região do pescoço, que é denominado Nefertiti Lift, que é a aplicação de Botox no pescoço. Então, sim, contempla o pescoço, nós temos que ter cuidado também dessa região, porque não adianta estar com o rosto bonito que o pescoço denuncia a nossa idade. Perfeito. As pessoas, no geral, se dão conta disso? Ou elas, estando com o rosto bonito, tá bem? Algumas, hoje eu vou te dizer, Miriam, que as pessoas estão cada vez mais críticas, então se dão conta, né? Hoje a informação é muito grande, ela é muito aberta, é muito acessível a todo mundo. Então as pessoas cada vez mais se dão conta de detalhes que antes poderiam passar mais em branco. Até porque muitos desses tratamentos, o bioestimulador, os fios, são tratamentos novos. Então, para a região de pescoço, ou se tinha a opção de cirurgia plástica de esticar o pescoço, ou não se tinha muita coisa. Né? A questão da qualidade da pele, como a gente está comentando, não se tinha esses tratamentos que hoje a gente dispõe. Né? Principalmente para mim o bioestimulador assim, é ouro líquido. É o futuro. É ouro líquido. Bioestimulador é ouro líquido. É o que eu mais aposto daqui para frente em bioestimulador. Hoje o que eu quero colocar dentro de mim é bioestimulador. Já deve ter ouvido, Miriam, o nome Sculptra. Sim, sem dúvida. É o bioestimulador. Hoje muita gente conhece, eu quero fazer Sculptra, e as pessoas não sabem mais muito o que é. O que é? O Sculptra é um líquido. É esse líquido que a gente injeta, exatamente, a gente injeta a nível dérmico e ele vai fazer esse estímulo de colágeno das células que produzem. Ele vai lá e vai acordar a célulazinha, aqui, vamos trabalhar, vamos fazer mais colágeno. Certo. E as células que fabricam colágeno, né, eles são células bem inteligentes, que às vezes elas estão lá mais quietinhas, que elas são chamadas de fibroblastos, as células que fabricam colágeno. Elas estão lá quietinhas e tu vai lá e tu dá um estímulo, ela volta a funcionar. Então sempre a gente vai conseguir uma resposta. Então assim, pessoas fumantes que não param de fumar, elas estão brigando com a gente. Enquanto a gente está fazendo o tratamento, a pessoa ao mesmo tempo está lá fumando e ela está fazendo o outro lado, tu entende? Então requer um esforço maior, né, um tratamento mais complexo para a gente ter uma resposta igual a uma pessoa que, por exemplo, não fuma. Né? A mesma coisa a pessoa que alcoolista ou a pessoa que se expõe muito ao sol. É a mesma coisa. A questão do tabagismo, ela enruga muito a parte superior dos lábios. Aí por uma questão... É uma das coisas mais marcantes do fumante? Exato. A qualidade da pele do fumante é muito, muito prejudicada. Ela é uma pele muito ressecada, é uma pele craquelada. E a questão dos lábios exatamente pela ação do cigarro, de fumar, aquela do bico, né? Então, tu contrai muito aquele músculo e vai ficando, vai craquelando, ficando aquele código de barra que a gente chama, em cima da boca. É bem difícil de tratar. Bem mais intenso do que um não fumante. Exato, muito mais intenso. E muito, muito complexo para tratar. Muito, muito difícil, porque são rugas bem marcadas. Por questões orgânicas mesmo, também internas, porque tem alguns cirurgiões plásticos que não fazem cirurgia de rosto, de lifting, se a pessoa é fumante. Porque ela tem uma qualidade diferenciada, ela tem uma cicatrização complicada, né? Ela tem uma vascularização diferenciada. Então, todo o
todo mecanismo, toda a pessoa em si que fuma, ela é toda afetada pelo cigarro. Então toda a resposta dela, né, tudo vai ser diferente, assim como o diabético, né, a mesma coisa. Então às vezes a pessoa tende a instruir o paciente, né, a que pelo menos ela diminua o cigarro ou diminua o álcool para ter uma qualidade melhor e poder então se submeter a uma cirurgia e ter um resultado satisfatório. Legal. Daiane, eu gostaria de conversar muito mais contigo porque é um assunto fascinante. É verdade. É um assunto sem fim, mas o nosso tempo está bem grande já e eu quero que tu possa dizer como é que as pessoas te acham. Eu tenho Instagram, eu tenho Facebook, eu tenho site, vocês podem me achar, se vocês colocarem doutora Daiane Granzotto ou só Daiane Granzotto, vocês vão me achar nas redes sociais, vocês podem me chamar no WhatsApp, tem o link no Instagram na bio, tem um linkzinho, é só clicar e me mandar um WhatsApp. Eu tenho ido a Caxias pelo menos uma vez por mês, então não tem problema se a pessoa não conseguir vir a Porto Alegre, a gente agenda e é só me chamar, a gente conversa, é bem fácil. Eu que agendo tudo, a pessoa fala comigo, tira as dúvidas. Que bárbaro. Bem fácil. Eu estou super à disposição, aliás, o papo bem bom, está super à tua disposição. Assim que tu tiveres qualquer novidade, vem aqui, vem nos contar. As pessoas que nos ouvem vão adorar saber das novidades, porque é uma área fascinante, pelo menos para mim e para a maioria das mulheres. Eu não tive tempo de conversar contigo sobre homens, procedimentos para homens, mas a gente volta a conversar, porque eu quero conversar a respeito desse assunto, porque os homens estão entrando com tudo nessa questão de estarem bonitos, de buscarem a beleza também, de buscarem se sentir cada dia melhor e sem mais tantos preconceitos. Na harmonização masculina é um mundo também muito grande. Tudo isso que eu falei para mulheres, a gente faz em homens de formas diferentes. Eu tenho bastante clientes homens também, cada vez mais. É um mundo muito legal, muito bonito, a gente consegue mudar o rosto, consegue mudar a autoestima da pessoa. E quanto a novidades, Miriam, tenho várias. Eu acabei de voltar de um curso em São Paulo, maravilhoso, de gerenciamento de pele. Esse é um outro tema maravilhoso. E agora, sem dúvida. E na próxima semana eu estou indo a Balneário Camboriú fazer outro curso, né? Então temos muitas novidades aí para comentar e fazer outros dias de conversas intensas. Bem legal. Eu super te agradeço, um prazer imenso te ter aqui com a gente. Ah, que ótimo. E vamos te trazer de volta sim. Fico esperando. Um beijo bem grande. Um beijo. Tchau. Tchau, tchau. Gente, que assunto fascinante. Eu não sei o que vai ser o futuro, mas eu tô muito curiosa. O Papo Bem Bom é um podcast do universo de mulheres podcasters e isso quer dizer muita coisa. Por favor, participem, façam perguntas. Seria legal se vocês nos seguissem, né? Se inscrevessem, essas coisas todas que todo mundo pede. Porque o podcast ele existe para ser escutado. Então, quanto mais gente ouvir, mais ele cumpre a sua função. Tá bom, gente? Muito obrigada. Até a próxima. Tchauzinho. Papo Bem